Olá a todos, eu sou a Ana dos Sonhos de uma Leitora e hoje eu venho responder à Book Tag A Minha Vida em Livros. Eu encontrei esta tag há muito pouco tempo e achei muito engraçada porque vai buscar aspectos da nossa vida e transformar em livros e lá está, a minha vida, livros, tem tudo a ver, então eu decidi trazer aqui ao canal. Eu vou deixar na descrição, como de costume, o link de onde eu encontrei a tag e todas as perguntas para o caso de vocês também a quererem fazer. E recordo, se acabaram de chegar aqui ao canal, por favor não se esqueçam de deixarem um gosto e de subscrever se ainda não tiverem feito. Lembro também, se quiserem adquirir algum dos livrinhos de que eu vou falar, que eu tenho links de afiliados na descrição do vídeo, para vocês não terem qualquer custo adicional usá-los, mas ajuda aqui o projeto a crescer cada vez mais e eu agradeço-vos muito. Então, vamos começar a responder à tag. Primeira, encontra um livro para cada uma das tuas iniciais. Eu tenho um nome bastante comprido, por isso eu vou usar as iniciais porque eu sou conhecida aqui no Booktube e no Facebook, que é Ana Margarida Pinho, portanto AMP. Vamos ver. AMP. Vamos falar aqui um bocadinho. Então, Antes que o Café Arrefeça, este é de Toshikazu Kawaguchi, é um autor japonês. Este livro é bastante recente, é uma edição de presença e foi uma leitura que eu gostei bastante. Eu tenho a opinião aqui no canal, se quiserem saber, e é um livro sobre viagens no tempo. É um livro em que existe um café que tem uma mesa e quem se sentar nessa mesa tem a oportunidade de viajar no tempo para o passado. Mas há imensas regras e uma delas é que nós temos que voltar ao presente antes que o café arrefeça, portanto o café que nos é servido na chávena. É uma leitura bastante interessante, com muita reflexão, que nos deixa mesmo pensar e que acaba por ser também uma leitura um bocadinho familiar sobre casos relacionados com a nossa família e com as pessoas que nos rodeiam, os nossos amigos, nossos pais, nossos irmãos, nossos maridos, esposas, o que for. É um livro muito bem construído. Depois, para M, eu tenho aqui Mansfield Park, de Jane Austen, portanto, uma das minhas autoras clássicas preferidas e um livro que normalmente as pessoas não gostam muito dela e que eu adoro. Sou suspeita. Mansfield Park, portanto, é o nome de uma casa, de uma propriedade, que é onde se passa esta história. Esta é a história de Fanny Price e Fanny é pobre, vive numa família muito numerosa em que a mãe não tem mãos a medir com tantos filhos. Acontece que a mãe casou mal, portanto, aquilo que é considerado casar mal na sociedade e por isso é que é pobre, mas tem duas irmãs que casaram bem e uma delas casou com o senhor desta propriedade, Mansfield Park. Então, na altura, era bastante habitual as pessoas da família ajudarem os sobrinhos, as crianças mais desfavorecidas. Então, no início desta história, os donos de Mansfield Park decidem trazer uma criança para aliviar um bocadinho lá a irmã e a cunhada. Portanto, é aí que Fanny vem morar para Mansfield Park, juntamente com os 4 primos, e lá ela é sempre tratada como inferior. Estão sempre a dizer que ela não merece estar lá, que ela tem que ser grata, que ela não chega aos calcanhares dos primos. E é uma história com uma crítica social muito forte. Eu diria que esta é a história mais relacionada com a vida de Jane Austen, que tem mais factos relacionados com ela. Fanny é o nome da sobrinha preferida de Jane Austen, este livro foi escrito em homenagem a ela. O facto daqui de um dos irmãos da Fanny andar na marinha, um dos irmãos preferidos, porque Jane Austen também tinha um irmão que andava na marinha. Portanto, tem aqui montes de referências e montes de referências à época, que é uma coisa que a maior parte dos livros de Jane Austen não tem. Eu gosto muito deste livro, normalmente as pessoas não gostam, mas é um que tem o M de Margarida. E por fim, o meu apelido é Pinho, portanto eu fui buscar a Persepolis. Persepolis de Marjane Satrapi. Eu não tenho a certeza se é assim que se pronuncia. Se vocês sabem como é que se pronuncia o nome dela, eu já ouvi montes de gente a dizer Satrapi, não sei se tem alguma intuação específica, eu costumo dizer Marjane Satrapi. Portanto, Persepolis, para quem não conhece, é uma banda desenhada biográfica de uma rapariga, portanto, da Marjane, e é muito forte. É passada no Irão e é sobre a infância dela e de todas as questões políticas, todas as privações, de todas as normas que foram aparecendo e proibindo isto e aquilo, e a forma como ela também optou por fugir do país a certa altura e a relação dela com aquela política e tudo mais. É assim toda a preto e branco, como estão a ver, e é uma banda desenhada muito boa, que se não conhecem eu recomendo. A seguir, conta a tua idade na estante dos livros e vê qual é o livro. Ok, eu tenho várias estantes, tenho esta, tenho outra do outro lado, mas eu vou contar desta que é a que eu tenho a maior parte dos meus livros lidos, portanto vamos a isto. O livro 31 aqui é Peripécias de Coração, de Julia Quinn. Este é o segundo
volume da saga Bridgerton e é um livro que vai ter a sua temporada na série Bridgerton da Netflix. A temporada está prevista sair em março do próximo ano. Eu mal posso esperar para ver, estou muito, muito curiosa. Fiquei assim um bocadinho quase em choque quando escolheram uma protagonista tão diferente, porque fisicamente não tem absolutamente nada a ver com o livro, apesar do Anthony ser bastante parecido, mas eles estão de facto a fazer isso pela série toda. Este é um dos meus livros preferidos da série, pelo menos até agora, é um dos que eu mais gosto, adoro a personalidade da Kate e a maneira de ser e a forma como choca com o Anthony, e estou muito, muito curiosa para ver como é que isso vai se transportar para o ecrã. A seguir, escolhe um livro passado na tua cidade ou país. Eu não tenho livros passados na minha cidade. Tenho uma coletânea de poesia escrita por pessoal aqui da zona, mas acho que não é exatamente isso que é pretendido. Portanto, eu se calhar vou escolher um livro passado em Portugal. Vou pegar aqui Na Rainha Santa, de Isabel Machado. Este é um livro de uma autora portuguesa passada cá em Portugal. É um romance histórico focado na Rainha Santa Isabel. É um livro que eu estava à espera de gostar, não estava à espera de gostar tanto. Eu vi que este livro ia sair, vi a publicidade e vi um passatempo e resolvi participar naquela de ok, vamos tentar. E não é que eu ganhei, veio autografado e tudo para mim. Eu fiquei super surpreendida. É um daqueles livros grandes, volumosos, com montes de imagens no meio sobre o rei Dom Dinis, sobre a Rainha Santa Isabel e tudo mais. Está muito, muito bem trabalhado. Esta autora tem outras obras, aliás, saiu há pouco tempo mais um livro dela e é um livro passado em Portugal. A seguir, escolhe um livro para onde adorarias viajar. Ora bem, eu tenho vários sítios para onde eu adoraria viajar. Talvez este. Outlander, eu adoraria visitar a Escócia. A minha melhor amiga já lá esteve, já me fez prometer que iríamos lá porque diz que é lindíssimo e eu gostaria mesmo muito de ir visitar a Escócia. E a Morislato, que é passada em Itália, e eu também gostava muito de ir visitar a Itália. Não sei, nunca lá fui, mas estes dois destinos chamam-me bastante a atenção. Quem sabe depois disto do Covid acalmar, eu não consiga ir de passeio a um destes sítios. Para quem nunca ouviu falar nestes livros, Outlander é uma série enorme. Também tem série de televisão, esta é a capa da série, e conta a história de uma rapariga, uma senhora, que viaja no tempo para a Escócia e lá se apaixona e vive montes de aventuras. Portanto, acaba por ser ficção histórica, mas com este toque de viagem no tempo. É uma saga enorme, eu acho que estão para aí 8 volumes e são assim todos eles uns grandes calhamaços. E O Amor é Gelato é um romance jovem adulto de uma rapariga que perde a mãe e a mãe, no leito de morte, obriga a prometer que vai para a Itália conhecer o pai e tudo o que ela conheceu quando lá esteve. Então é a viagem dela a ir para a Itália conhecer aquilo tudo. Depois, escolhe um livro que seja da tua cor preferida. Eu não sei exatamente se tenho uma cor preferida. Eu gosto muito dos brancos e dos azuis, mas eu gosto um bocadinho das cores todas. Mas eu tenho uma certa predileção por este azul esverdeado ou verde azulado, assim estes tons ali no meio entre o azul e o verde. Tenho uma certa predileção por esta cor, por isso digo ou o Rochinol ou o Clube Jane Austen. O Clube Jane Austen é um livro relativamente recente, é de Chadas 5 e é de Natalie Jenner. E este é um romance de personagens que conta a história de um conjunto de personagens muito diferentes que se unem para preservar a memória de Jane Austen na cidade ou na aldeia em que ela morou nos últimos anos da vida dela e escreveu as últimas obras. E o Rochinol é uma ficção histórica passada durante a Segunda Guerra Mundial, bastante forte, bastante de mexer cá dentro. Vai ter filme muito, muito em breve e eu estou muito curiosa. A seguir, de que livro tens as memórias mais queridas? Eu tenho muitas memórias de livros infantis que lia, mas eu, muito pequenina, não era a maior apaixonada por leitura. Eu comecei a me apaixonar muito pela leitura já a partir dos 11 anos e foi com Harry Potter e a Pedra Filosofal. Estão a ver, esta é a primeira edição. Eu já falei disto aqui no canal, foi o livro que me tornou uma leitora. A partir daqui é que eu li montes de clássicos infantis e montes de histórias infantis. Tenho um vídeo inteiro sobre isso, portanto vou deixar aí nos cards, mas sem dúvida Harry Potter é aquele livro para onde eu vou sempre que preciso de uma leitura de conforto e é aquele livro que me traz muita nostalgia e muitas memórias felizes. A seguir, que livro tiveste mais dificuldades em ler? Esta pergunta é um bocadinho difícil. Eu tive dificuldade em ler alguns livros por serem muito longos e densos, como foi o caso do Outlander. Foi um livro que me custou a andar. Tive dificuldade em ler o Rochinol, por exemplo, por ser um tema de apertar o coração e de me fazer ali sofrer. Agora,
livros assim com muita dificuldade que façam uma fusão dessas coisas. Talvez Os Cisnes Selvagens, de Jung Chang. Eu adoro esta autora e adorei este livro. É um livro 5 estrelas para mim, é um livro que eu não me farto de recomendar, mas que gostou. É um livro que eu estava por mim a parar a meio e a dizer a mim mesma, isto não é ficção, isto é real. E é tão cruel por vezes, tão doloroso. Se calhar para muitas pessoas isso não é um livro difícil de ler, se calhar para muitas pessoas difícil de ler é um livro com uma linguagem muito fora de lugar, mas para mim estes livros custam mais porque eu sinto muita empatia com as pessoas do livro que estou a ler, com as pessoas que aparecem descritas e neste caso é muito, muito doloroso. Para quem nunca ouviu falar, este é um livro de não ficção passado na China e que cobre 3 gerações de mulheres, portanto a avó, a mãe e a própria autora. A autora nasceu já no início do tempo de Mao, salvo erro, portanto ela passou a infância já sob o domínio de Mao na China e a avó dela ainda veio daquele tempo imperial, tanto aquelas normas todas de enfaixar os pés e todas aquelas tradições. A China passou de uma China medieval para uma China moderna muito rapidamente e então nós aqui nestas 3 gerações acompanhamos esse processo e todas essas revoltas e todos esses acontecimentos, as invasões dos japoneses e tudo mais, e aqui acompanhamos tanta coisa que correu mal, tantas pessoas que perderam a vida. É um livro, uma leitura fascinante, que se nunca leram eu recomendo imenso, mas é um livro que se nós lermos com a consciência de que é real, é um livro bastante duro. Um outro livro que eu podia ter escolhido para esta categoria era A Irmandade do Anel, de Tolkien. Portanto, estou a falar da primeira parte do Senhor dos Anéis e poderia falar também da segunda, eventualmente, porque eu li estes livros na altura em que já estavam a sair os filmes, já tinham saído os filmes na altura em que eu os li e eu estava à espera daquela ação, daquela coisa toda dos filmes e o livro é muito, muito, muito parado, com muita poesia, com muitas descrições, com uma letra pequenina e eu na altura também não tinha assim já a maturidade de leitura que tenho agora e foi uma leitura que me custou bastante a avançar, mas lá está, não foi tanto pela temática como o outro livro que eu referi, foi mais pelo estilo do livro em si. E última, que livro do teu TBR te vai dar a maior sensação de realização quando finalmente o leres? Eu tenho aí bastantes livros por ler. Eu acho que o que vai dar maior sentido de realização não é só um livro, mas sim uma pilha de livros. Eu estou a falar então do Império Final, Brandon Sanderson, composto então por estes 4 livrinhos, embora os 2 últimos sejam metades, portanto é uma trilogia. Eu já tenho este livro aqui há muito tempo, é uma fantasia bastante densa que toda a gente diz que é espetacular. Brandon Sanderson é reconhecido como um dos maiores escritores de fantasia da atualidade e são calhamaços enormes. E eu tenho estado a adiar entrar neles, não sei porquê, não me perguntem porque eu acho que é medo pelo tamanho, porque são livros de facto bastante extensos e tenho medo de não gostar e de ser assim tão grande, mas eu espero muito em breve pegar-lhes e espero adorar. Toda a gente diz que eu vou adorar, portanto eu tenho que ter fé que vou adorar e espero mesmo gostar porque são livros, sem dúvida, que me parecem muito, muito interessantes, mas acho que são livros que me dão dar mesmo aquela sensação de estar realizada, que finalmente consegui lê-los. E foi isso, pessoal. Estas foram as minhas respostas à book tag A Minha Vida em Livros. Deixem-me nos comentários algumas das vossas respostas, porque eu adoraria saber. Digam-me também se já leram algum destes livrinhos, se concordam com eles para estas categorias. Deixem-me tudo aí em baixo. Não se esqueçam de deixarem um gosto neste vídeo, de partilharem com todos os vossos amigos, de subscreverem o canal se ainda não tiverem feito. E recordo mais uma vez, se quiserem adquirir algum destes livrinhos, que eu tenho links de afiliados na descrição do vídeo. Para vocês não tem qualquer custo adicional, mas ajudam aqui o projeto a crescer cada vez mais e eu agradeço-vos muito. Eu vejo-vos a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!